Hoje eu finalizo então o livro de Esdras, lá do Antigo Testamento da Bíblia, porque o 10º capítulo, ou então o capítulo número 10, é o último desse livro. E esse capítulo trata sobre a confissão de pecado do povo e os culpados de casamento misto. Na verdade, o livro de Esdras é um livro da Bíblia que possui bastante nome, né? Vários nomes difíceis de pronunciar. Eu estou aqui nesse canal com um projeto que é gravar todos os capítulos da Bíblia, cada um em um vídeo, do primeiro livro da Bíblia, que começa em Gênesis e vai até Apocalipse, né? Então eu já gravei inteiramente, capítulo por capítulo, livro por livro, capítulo por capítulo, vídeo por vídeo, os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, e hoje estou finalizando Esdras. Bom, a confissão do pecado do povo. Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Então, Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras: fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras procedentes dos povos vizinhos. Mas, apesar disso, ainda há esperança para Israel. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que tremem diante dos mandamentos de nosso Deus. Que isso seja feito em conformidade com a lei. Levante-se, esta questão está em suas mãos, mas nós o apoiaremos. Tenha coragem e mãos à obra. Esdras levantou-se e fez os sacerdotes principais, os levitas e todo Israel jurarem que fariam o que fora sugerido. E eles juraram. Então Esdras retirou-se de diante do templo de Deus e foi para o quarto de Joanã, filho de Eliasibe. Enquanto esteve ali, não comeu nem bebeu nada, lamentando a infidelidade dos exilados. Fez-se então uma proclamação em todo o Judá e em Jerusalém, convocando todos os exilados a se reunirem em Jerusalém. Os líderes e as demais autoridades tinham decidido que aquele que não viesse no prazo de 3 dias perderia todos os seus bens e seria excluído da comunidade dos exilados. No prazo de 3 dias, todos os homens de Judá e de Benjamim tinham se reunido em Jerusalém e no 20º dia do 9º mês, todo o povo estava sentado na praça que ficava diante do templo de Deus. Todos estavam profundamente abatidos por causa da reunião e também porque chovia muito. Então o sacerdote Esdras levantou-se e lhes disse: vocês têm sido infiéis, vocês se casaram com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora confesse o seu pecado ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e faça a vontade dele. Separem-se dos povos vizinhos e das suas mulheres estrangeiras. A comunidade toda respondeu em alta voz: você está certo, devemos fazer o que você diz. Mas há muita gente aqui, e esta é a estação das chuvas, por isso não podemos ficar do lado de fora. Além disso, essa questão não pode ser resolvida em um dia ou 2, pois foram muitos os que assim pecaram. Que os nossos líderes decidam por toda a Assembleia, depois que cada homem de nossas cidades que se casou com mulher estrangeira venham numa data marcada acompanhado dos líderes e juízes de cada cidade, para que se afaste de nós o furor da ira do nosso Deus por causa desse pecado. Somente Jonatas, filho de Azael, e Jazeias, filho de Tikva, apoiados por Mesulão e o levita Sabetai, discordaram. E assim os exilados fizeram conforme proposto. O sacerdote Esdras escolheu chefes de família, cada um em cada grupo de famílias, todos eles chamados por nome, e no primeiro dia do 10º mês eles se assentaram para investigar cada caso. No primeiro dia do primeiro mês terminaram de investigar todos os casos de casamento com mulheres estrangeiras. Bom, então o texto sobre a confissão do pecado do povo. Agora, para finalizar esse livro, os culpados do casamento misto. Entre os descendentes dos sacerdotes, estes foram os que se casaram com mulheres estrangeiras. Dentre os descendentes de Jesuá, filho de Josadaque, de seus irmãos Masaías, Eliezer, Jariel de Gedalias, eles apertaram as mãos em sinal de garantia de que iam despedir as suas mulheres, e cada um apresentou um carneiro de rebanho como oferta de sua culpa. Dentre os descendentes de Imer, Ananias, Adadias; dentre os descendentes de Arim, Mazanias, Elias, Semaías, Jeiel, Joazias; dentre os descendentes de Pazur, Elionai, Maazéias, Ismael, Natanael, Josadabe e Eliasa; dentre os levitas, Josadabe, Simei, Quelaías, também chamado Quelita, Petaías, Judá e Eliezer; dentre os cantores, Iqueasabe; dentre os porteiros, Salum, Telim e Uri; dentre os outros israelitas, dentre os descendentes de Parós, Remaías, Jesaías, Malquias, Mauías, Eleazar, Malquias e Benaia; dentre os descendentes de Elão, Metanias, Zacarias, Jeiel, Abdias, Eremote e Elias; dentre os descendentes de Zatu, Lionai, Eliasib, Matanias, Eremote, Zadab e Abiria; nossa, um monte de nome difícil, Aziziza; dentre os descendentes de Bebai, Joanã, Amanias, Ebadai e Atalai; dentre os descendentes de Bani, Mesulão, Maluques, Adaías, Azub, Seal e Zeremote; dentre os descendentes de Paal, Moate, Adná, Aquilai, Benaía, Mesaías, Metanias, Belael, Milu e Manassés; dentre os descendentes de Arim, Eliezer,
Isias, Malquias, Simeão, Benjamim, Maluque, Semarias, dentre os descendentes de Assum, Matenai, Matatá, Zabade, Elifelete, Seremai, Manassés e Simei, dentre os descendentes de Bani, Madai, Arão, Benaía, Bedias, Quelui, Vanias, Meremote, Eliasib, Matanias, Matenai e Jazai, dentre os descendentes de Binui, Simei, Silemias, Natã, Aduías, Miquibinai, Sassai, Sarai, Azadel, Zelemias, Zaramias, Salum, Amarias e José, dentre os descendentes de Nebo, Zeiel, Mestias, Zadab, Zerenias, Zadai, Joel e Banaia. Todos esses tinham se casado com mulheres estrangeiras e alguns deles tinham filhos dessas mulheres. E assim eu finalizo, portanto, o livro de Esdras. No próximo vídeo, capítulo 1 do livro de Neemias. Vídeo anterior, capítulo 9 do livro de Esdras. Valeu! Hoje eu finalizo, então, o livro de Esdras, lá do Antigo Testamento da Bíblia. Porque o 10º capítulo, ou então o capítulo número 10, é o último desse livro. E esse capítulo trata sobre a confissão de pecado do povo e os culpados de casamento misto. Na verdade, o livro de Esdras é um livro da Bíblia que possui bastante nome, né? Vários nomes difíceis de pronunciar. Eu estou aqui nesse canal com um projeto que é gravar todos os capítulos da Bíblia, cada um em um vídeo, do primeiro livro da Bíblia, que começa em Gênesis e vai até Apocalipse, né? Então eu já gravei inteiramente, capítulo por capítulo, livro por livro, capítulo por capítulo, vídeo por vídeo, os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, e hoje estou finalizando Esdras. Bom, a confissão do pecado do povo. Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Então, Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras: fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras procedentes dos povos vizinhos. Mas, apesar disso, ainda há esperança para Israel. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que tremem diante dos mandamentos do nosso Deus. Que isso seja feito em conformidade com a lei. Levante-se, esta questão está em suas mãos, mas nós o apoiaremos. Tenha coragem e mãos à obra. Esdras levantou-se e fez os sacerdotes principais, os levitas e todo Israel jurarem que fariam o que fora sugerido. E eles juraram. Então Esdras retirou-se de diante do templo de Deus e foi para o quarto de Joanã, filho de Eliasib. Enquanto esteve ali, não comeu nem bebeu nada, lamentando a infidelidade dos exilados. Fez-se então uma proclamação em todo o Judá e em Jerusalém, convocando todos os exilados a se reunirem em Jerusalém. Os líderes e as demais autoridades tinham decidido que aquele que não viesse no prazo de 3 dias perderia todos os seus bens e seria excluído da comunidade dos exilados. No prazo de 3 dias, todos os homens de Judá e de Benjamim tinham se reunido em Jerusalém e no 20º dia do 9º mês, todo o povo estava sentado na praça que ficava diante do templo de Deus. Todos estavam profundamente abatidos por causa da reunião e também porque chovia muito. Então o sacerdote Esdras levantou-se e lhes disse: vocês têm sido infiéis, vocês se casaram com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora confesse o seu pecado ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e faça a vontade dele. Separem-se dos povos vizinhos e das suas mulheres estrangeiras. A comunidade toda respondeu em alta voz: você está certo, devemos fazer o que você diz. Mas há muita gente aqui, e esta é a estação das chuvas, por isso não podemos ficar do lado de fora. Além disso, essa questão não pode ser resolvida em um dia ou 2, pois foram muitos os que assim pecaram. Que os nossos líderes decidam por toda a Assembleia, depois que cada homem de nossas cidades que se casou com mulher estrangeira venham numa data marcada acompanhado dos líderes e juízes de cada cidade, para que se afaste de nós o furor da ira do nosso Deus por causa desse pecado. Somente Jonatas, filho de Azael, e Jazeias, filho de Tikva, apoiados por Mesulão e o levita Sabetai, discordaram. E assim os exilados fizeram conforme proposto. O sacerdote Esdras escolheu chefes de família, cada um em cada grupo de famílias, todos eles chamados por nome, e no primeiro dia do 10º mês eles se assentaram para investigar cada caso. No primeiro dia do primeiro mês terminaram de investigar todos os casos de casamento com mulheres estrangeiras. Bom, então o texto sobre a confissão do pecado do povo. Agora, para finalizar esse livro, os culpados do casamento misto. Entre os descendentes dos sacerdotes, estes foram os que se casaram com mulheres estrangeiras. Dentre os descendentes de Jesuá, filho de Josadaque, de seus irmãos Masaías, Eliezer, Jariel de Gedalias, eles apertaram as mãos em sinal de garantia de que iam despedir as suas mulheres, e cada um apresentou um carneiro de rebanho como oferta de sua culpa. Dentre os descendentes de Imer, Ananis, Adadias; dentre os descendentes de Arim, Mazanias, Elias, Semaías, Jeiel e Joazias; dentre os descendentes de Pazur, Elioanai, Maazeias, Ismael, Natanael, Josadab e Eliasa; dentre os levitas, Josadab, Simei, Quelaías, também chamado Quelita, Petaías, Judá e Eliezer; dentre os cantores, Iquiasab; dentre os porteiros, Salum, Telim e Uri; dentre os outros israelitas,
Dentre os descendentes de Parós, Remaías, Jesaías, Malquias, Mauías, Eleazar, Malquias e Benaia. Dentre os descendentes de Elão, Metanias, Zacarias, Jeiel, Abdias, Eremote e Elias. Dentre os descendentes de Zatu, Elioanai, Eliasib, Matanias, Eremote, Zadab e Abiria. Nossa, um monte de nome difícil. Aziziza. Dentre os descendentes de Bebai, Joanã, Amanias, Ebadai e Atalai. Dentre os descendentes de Bani, Mesulão, Maluques, Adaías, Azub, Seal e Zeremote. Dentre os descendentes de Paal, Muote, Adná, Lai, Benaía, Mesaías, Metanias, Belael, Milu e Manassés. Dentre os descendentes de Arim, Eliezer, Isias, Malquias, Simeão, Benjamim, Maluque, Semarias. Dentre os descendentes de Assum, Matenai, Matatá, Zabade, Elifelete, Seremai, Manassés e Simei. Dentre os descendentes de Bani, Madai, Arão, Benaía, Bedias, Kelu, Ivanias, Meremote, Eliasib, Matanias, Matenai e Jazai. Dentre os descendentes de Binui, Simei, Silemias, Natã, Aduías, Miquibinai, Sassai, Sarai, Azadel, Zelemias, Zaramias, Salum, Amarias e José. Dentre os descendentes de Nebo, Zeiel, Mestias, Zadab, Zerenias, Zadai, Joel e Banaia. Todos esses tinham se casado com mulheres estrangeiras e alguns deles tinham filhos dessas mulheres. E assim eu finalizo, portanto, o livro de Esdras. No próximo vídeo, capítulo 1º do livro de Neemias. Vídeo anterior, capítulo 9 do livro de Esdras. Valeu! Hoje eu finalizo, então, o livro de Esdras, lá do Antigo Testamento da Bíblia. Porque o 10º capítulo, ou então o capítulo número 10, é o último desse livro. E esse capítulo trata sobre a confissão de pecado do povo e os culpados de casamento misto. Na verdade, o livro de Esdras é um livro da Bíblia que possui bastante nome, né? Vários nomes difíceis de pronunciar. Eu estou aqui nesse canal com um projeto que é gravar todos os capítulos da Bíblia, cada um em um vídeo, do primeiro livro da Bíblia, que começa em Gênesis e vai até Apocalipse, né? Então eu já gravei inteiramente, capítulo por capítulo, livro por livro, capítulo por capítulo, vídeo por vídeo, os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, e hoje estou finalizando Esdras. Bom, a confissão do pecado do povo. Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Então, Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras: fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras procedentes dos povos vizinhos. Mas, apesar disso, ainda há esperança para Israel. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que tremem diante dos mandamentos de nosso Deus. Que isso seja feito em conformidade com a lei. Levante-se, esta questão está em suas mãos, mas nós o apoiaremos. Tenha coragem e mãos à obra. Esdras levantou-se e fez os sacerdotes principais, os levitas e todo Israel jurarem que fariam o que fora sugerido. E eles juraram. Então Esdras retirou-se de diante do templo de Deus e foi para o quarto de Joanã, filho de Eliasib. Enquanto esteve ali, não comeu nem bebeu nada, lamentando a infidelidade dos exilados. Fez-se então uma proclamação em todo o Judá e em Jerusalém, convocando todos os exilados a se reunirem em Jerusalém. Os líderes e as demais autoridades tinham decidido que aquele que não viesse no prazo de 3 dias perderia todos os seus bens e seria excluído da comunidade dos exilados. No prazo de 3 dias, todos os homens de Judá e de Benjamim tinham se reunido em Jerusalém e no 20º dia do 9º mês, todo o povo estava sentado na praça que ficava diante do templo de Deus. Todos estavam profundamente abatidos por causa da reunião e também porque chovia muito. Então o sacerdote Esdras levantou-se e lhes disse: vocês têm sido infiéis, vocês se casaram com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora confesse o seu pecado ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e faça a vontade dele. Separem-se dos povos vizinhos e das suas mulheres estrangeiras. A comunidade toda respondeu em alta voz: você está certo, devemos fazer o que você diz. Mas há muita gente aqui, e esta é a estação das chuvas, por isso não podemos ficar do lado de fora. Além disso, essa questão não pode ser resolvida em um dia ou 2, pois foram muitos os que assim pecaram. Que os nossos líderes decidam por toda a Assembleia, depois que cada homem de nossas cidades que se casou com mulher estrangeira venham numa data marcada acompanhado dos líderes e juízes de cada cidade, para que se afaste de nós o furor da ira do nosso Deus por causa desse pecado. Somente Jonatas, filho de Azael, e Jazeias, filho de Tikva, apoiados por Mesulão e o levita Sabetai, discordaram. E assim os exilados fizeram conforme proposto. O sacerdote Esdras escolheu chefes de família, cada um em cada grupo de famílias, todos eles chamados por nome, e no primeiro dia do 10º mês eles se assentaram para investigar cada caso. No primeiro dia do primeiro mês terminaram de investigar todos os casos de casamento com mulheres estrangeiras. Bom, então o texto sobre a confissão do pecado do povo. Agora, para finalizar esse livro, os culpados do casamento misto. Entre os descendentes dos sacerdotes, estes foram os que se casaram com mulheres estrangeiras. Dentre os descendentes de Jesuá,
filho de Josadaque, de seus irmãos Masaías, Eliezer, Jariel de Gedalias. Eles apertaram as mãos em sinal de garantia de que iam despedir as suas mulheres, e cada um apresentou um carneiro de rebanho como oferta de sua culpa. Dentre os descendentes de Imer, Ananias, Adadias. Dentre os descendentes de Arim, Mazanias, Elias, Semaías, Jeiel e Joazias. Dentre os descendentes de Pazur, Elionai, Maazeias, Ismael, Natanael, Josadabe e Eliasa. Dentre os levitas, Josadabe, Simei, Quelaías, também chamado Quelita, Petaías, Judá e Eliezer. Dentre os cantores, Iqueasabe. Dentre os porteiros, Salum, Telem e Uri. Dentre os outros israelitas, dentre os descendentes de Parós, Remaías, Jesaías, Malquias, Mauías, Eleazar, Malquias e Benaia. Dentre os descendentes de Elão, Metanias, Zacarias, Jeiel, Abdias, Eremote e Elias. Dentre os descendentes de Zatu, Elionai, Eliasib, Matanias, Eremote, Zadab e Abiria. Nossa, um monte de nome difícil. Aziziza. Dentre os descendentes de Bebai, Joanã, Amanias, Ebadai e Atalai. Dentre os descendentes de Bani, Mesulão, Maluques, Adaías, Azub, Seal e Zeremote. Dentre os descendentes de Paal, Moate, Adná, Aquilai, Benaía, Mesaías, Metanias, Belael, Milu e Manassés. Dentre os descendentes de Arim, Eliezer, Isias, Malquias, Simeão, Benjamim, Maluque, Semarias. Dentre os descendentes de Assum, Matenai, Matatá, Zabade, Elifelete, Seremai, Manassés e Simei. Dentre os descendentes de Bani, Madai, Arão, Benaía, Bedias, Quelui, Ivanias, Meremote, Eliasib, Matanias, Matenai e Jazai. Dentre os descendentes de Binui, Simei, Silemias, Natã, Aduías, Miquibinai, Sassai, Sarai, Azadel, Zelemias, Zaramias, Salum, Amarias e José. Dentre os descendentes de Nebo, Zeiel, Mestias, Zadab, Zerenias, Zadai, Joel e Banaia. Todos esses tinham se casado com mulheres estrangeiras e alguns deles tinham filhos dessas mulheres. E assim eu finalizo, portanto, o livro de Esdras. No próximo vídeo, capítulo 1º do livro de Neemias. Vídeo anterior, capítulo 9 do livro de Esdras. Valeu! Hoje eu finalizo, então, o livro de Esdras, lá do Antigo Testamento da Bíblia. Porque o 10º capítulo, ou então o capítulo número 10, é o último desse livro. E esse capítulo trata sobre a confissão de pecado do povo e os culpados de casamento misto. Na verdade, o livro de Esdras é um livro da Bíblia que possui bastante nome, né? Vários nomes difíceis de pronunciar. Eu estou aqui nesse canal com um projeto que é gravar todos os capítulos da Bíblia, cada um em um vídeo, do primeiro livro da Bíblia, que começa em Gênesis e vai até Apocalipse, né? Então eu já gravei inteiramente, capítulo por capítulo, livro por livro, capítulo por capítulo, vídeo por vídeo, os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, e hoje estou finalizando Esdras. Bom, a confissão do pecado do povo. Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Então, Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras: fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras procedentes dos povos vizinhos. Mas, apesar disso, ainda há esperança para Israel. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que tremem diante dos mandamentos do nosso Deus. Que isso seja feito em conformidade com a lei. Levante-se, esta questão está em suas mãos, mas nós o apoiaremos. Tenha coragem e mãos à obra. Esdras levantou-se e fez os sacerdotes principais, os levitas e todo Israel jurarem que fariam o que fora sugerido. E eles juraram. Então Esdras retirou-se de diante do templo de Deus e foi para o quarto de Joanã, filho de Eliasib. Enquanto esteve ali, não comeu nem bebeu nada, lamentando a infidelidade dos exilados. Fez-se então uma proclamação em todo o Judá e em Jerusalém, convocando todos os exilados a se reunirem em Jerusalém. Os líderes e as demais autoridades tinham decidido que aquele que não viesse no prazo de 3 dias perderia todos os seus bens e seria excluído da comunidade dos exilados. No prazo de 3 dias, todos os homens de Judá e de Benjamim tinham se reunido em Jerusalém e no 20º dia do 9º mês, todo o povo estava sentado na praça que ficava diante do templo de Deus. Todos estavam profundamente abatidos por causa da reunião e também porque chovia muito. Então o sacerdote Esdras levantou-se e lhes disse: vocês têm sido infiéis, vocês se casaram com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora confesse o seu pecado ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e faça a vontade dele. Separem-se dos povos vizinhos e das suas mulheres estrangeiras. A comunidade toda respondeu em alta voz: você está certo, devemos fazer o que você diz. Mas há muita gente aqui, e esta é a estação das chuvas, por isso não podemos ficar do lado de fora. Além disso, essa questão não pode ser resolvida em um dia ou 2, pois foram muitos os que assim pecaram. Que os nossos líderes decidam por toda a Assembleia, depois que cada homem de nossas cidades que se casou com mulher estrangeira venham numa data marcada acompanhado dos líderes e juízes de cada cidade, para que se afaste de nós o furor da ira do nosso Deus por causa desse pecado. Somente Jonatas, filho de Azael, e Jazeias, filho de Tikva,
apoiados por Mesulão e o levita Sabetai, discordaram. E assim os exilados fizeram conforme proposto. O sacerdote Esdras escolheu chefes de família, cada um em cada grupo de famílias, todos eles chamados por nome, e no primeiro dia do 10º mês eles se assentaram para investigar cada caso. No primeiro dia do primeiro mês terminaram de investigar todos os casos de casamento com mulheres estrangeiras. Bom, então o texto sobre a confissão do pecado do povo. Agora, para finalizar esse livro, os culpados do casamento misto. Entre os descendentes dos sacerdotes, estes foram os que se casaram com mulheres estrangeiras. Dentre os descendentes de Jesuá, filho de Josadaque, e de seus irmãos Masaías, Eliezer, Jariel de Gedalias, eles apertaram as mãos em sinal de garantia de que iam despedir as suas mulheres, e cada um apresentou um carneiro de rebanho como oferta de sua culpa. Dentre os descendentes de Imer, Ananis, Adadias. Dentre os descendentes de Arim, Mazanias, Elias, Semaías, Jeiel e Joazias. Dentre os descendentes de Pazur, Elioanai, Maazeias, Ismael, Natanael, Josadabe e Eliasa. Dentre os levitas, Josadabe, Simei, Quelaías, também chamado Quelita, Petaías, Judá e Eliezer. Dentre os cantores, Iquiasabe. Dentre os porteiros, Salum, Telim e Uri. Dentre os outros israelitas, dentre os descendentes de Parós, Remaías, Jesaías, Malquias, Mauías, Eleazar, Malquias e Benaia. Dentre os descendentes de Elão, Metanias, Zacarias, Jeiel, Abdias, Eremote e Elias. Dentre os descendentes de Zatu, Elioanai, Eliasib, Matanias, Eremote, Zadab e Abiria. Nossa, um monte de nome difícil. Aziziza. Dentre os descendentes de Bebai, Joanã, Amanias, Ebadai e Atalai. Dentre os descendentes de Bani, Mesulão, Maluques, Adaías, Azub, Seal e Zeremote. Dentre os descendentes de Paal, Moate, Adná, Aquilai, Benaía, Mesaías, Metanias, Belael, Milu e Manassés. Dentre os descendentes de Arim, Eliezer, Isias, Malquias, Simeão, Benjamim, Maluque, Semarias. Dentre os descendentes de Assum, Matenai, Matatá, Zabade, Elifelete, Seremai, Manassés e Simei. Dentre os descendentes de Bani, Madai, Arão, El, Benaía, Bedias, Quelu, Ivanias, Meremote, Eliasib, Matanias, Matenai e Jazai. Dentre os descendentes de Binui, Simei, Silemias, Natã, Aduías, Miquibinai, Sassai, Sarai, Azadel, Zelemias, Zaramias, Salum, Amarias e José. Dentre os descendentes de Nebo, Zeiel, Mestias, Zadab, Zerenias, Zadai, Joel e Banaia. Todos esses tinham se casado com mulheres estrangeiras e alguns deles tinham filhos dessas mulheres. E assim eu finalizo, portanto, o livro de Esdras. No próximo vídeo, capítulo 1º do livro de Neemias. Vídeo anterior, capítulo 9 do livro de Esdras. Valeu! Hoje eu finalizo, então, o livro de Esdras, lá do Antigo Testamento da Bíblia. Porque o 10º capítulo, ou então o capítulo número 10, é o último desse livro. E esse capítulo trata sobre a confissão de pecado do povo e os culpados de casamento misto. Na verdade, o livro de Esdras é um livro da Bíblia que possui bastante nome, né? Vários nomes difíceis de pronunciar. Eu estou aqui nesse canal com um projeto que é gravar todos os capítulos da Bíblia, cada um em um vídeo, do primeiro livro da Bíblia, que começa em Gênesis e vai até Apocalipse, né? Então eu já gravei inteiramente, capítulo por capítulo, livro por livro, capítulo por capítulo, vídeo por vídeo, os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, e hoje estou finalizando Esdras. Bom, a confissão do pecado do povo. Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Então, Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras: fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras procedentes dos povos vizinhos. Mas, apesar disso, ainda há esperança para Israel. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que tremem diante dos mandamentos do nosso Deus. Que isso seja feito em conformidade com a lei. Levante-se, esta questão está em suas mãos, mas nós o apoiaremos. Tenha coragem e mãos à obra. Esdras levantou-se e fez os sacerdotes principais, os levitas e todo Israel jurarem que fariam o que fora sugerido. E eles juraram. Então Esdras retirou-se de diante do templo de Deus e foi para o quarto de Joanã, filho de Eliasib. Enquanto esteve ali, não comeu nem bebeu nada, lamentando a infidelidade dos exilados. Fez-se então uma proclamação em todo o Judá e em Jerusalém, convocando todos os exilados a se reunirem em Jerusalém. Os líderes e as demais autoridades tinham decidido que aquele que não viesse no prazo de 3 dias perderia todos os seus bens e seria excluído da comunidade dos exilados. No prazo de 3 dias, todos os homens de Judá e de Benjamim tinham se reunido em Jerusalém e no 20º dia do 9º mês, todo o povo estava sentado na praça que ficava diante do templo de Deus. Todos estavam profundamente abatidos por causa da reunião e também porque chovia muito. Então o sacerdote Esdras levantou-se e lhes disse: vocês têm sido infiéis, vocês se casaram com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora confesse o seu pecado ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e faça a vontade dele. Separem-se dos povos vizinhos e das suas mulheres estrangeiras. A comunidade toda respondeu em alta voz: você
está certo, devemos fazer o que você diz. Mas há muita gente aqui, e esta é a estação das chuvas, por isso não podemos ficar do lado de fora. Além disso, essa questão não pode ser resolvida em um dia ou dois, pois foram muitos os que assim pecaram. Que os nossos líderes decidam por toda a Assembleia depois que cada homem de nossa cidade, de nossas cidades que se casou com mulher estrangeira, venham numa data marcada acompanhado dos líderes e juízes de cada cidade, para que se afaste de nós o furor da ira do nosso Deus por causa desse pecado. Somente Jonatas, filho de Azael, e Jazeias, filho de Tikva, apoiados por Mesulão e o levita Sabetai, discordaram. E assim os exilados fizeram conforme proposto. O sacerdote Esdras escolheu chefes de família, cada um em cada grupo de famílias, todos eles chamados por nome, e no primeiro dia do 10º mês eles se assentaram para investigar cada caso. No primeiro dia do primeiro mês terminaram de investigar todos os casos de casamento com mulheres estrangeiras. Bom, então o texto sobre a confissão do pecado do povo. Agora, para finalizar esse livro, os culpados do casamento misto. Entre os descendentes dos sacerdotes, estes foram os que se casaram com mulheres estrangeiras. Dentre os descendentes de Jesuá, filho de Josadaque, de seus irmãos Masaías, Eliezer, Jariel de Gedalias, eles apertaram as mãos em sinal de garantia de que iam despedir suas mulheres, e cada um apresentou um carneiro de rebanho como oferta de sua culpa. Dentre os descendentes de Imer, Ananias, Adadias. Dentre os descendentes de Arim, Mazanias, Elias, Semaías, Jeiel e Joazias. Dentre os descendentes de Pazur, Elioanai, Maazeias, Ismael, Natanael, Josadab e Eleasa. Dentre os levitas, Josadab, Simei, Quelaías, também chamado Quelita, Petaías, Judá e Eliezer. Dentre os cantores, Iquiasab. Dentre os porteiros, Salum, Telem e Uri. Dentre os outros israelitas, dentre os descendentes de Parós, Remaías, Isaías, Malquias, Mauías, Eleazar, Malquias e Benaia. Dentre os descendentes de Elão, Metanias, Zacarias, Jeiel, Abdias, Eremote e Elias. Dentre os descendentes de Zatu, Elioanai, Eliasib, Matanias, Eremote, Zadab e Abiria. Nossa, um monte de nome difícil. Aziziza. Dentre os descendentes de Bebai, Joanã, Amanias, Zebadai e Atalai. Dentre os descendentes de Bani, Mesulão, Maluques, Adaías, Azub, Seal e Zeremote. Dentre os descendentes de Paal, Moate, Adná, Aquilai, Benaía, Mesaías, Metanias, Belael, Milu e Manassés. Dentre os descendentes de Arim, Eliezer, Isias, Malquias, Simeão, Benjamim, Maluque, Semarias. Dentre os descendentes de Assum, Matenai, Matatá, Zabade, Elifelete, Seremai, Manassés e Simei. Dentre os descendentes de Bani, Madai, Arão, El, Benaía, Bedias, Quelu, Ivanias, Meremote, Eliasib, Matanias, Matenai e Jazai. Dentre os descendentes de Binui, Simei, Silemias, Natã, Aduías, Miquibinai, Sassai, Sarai, Azadel, Zelemias, Zaramias, Salum, Amarias e José. Dentre os descendentes de Nebo, Zeiel, Mestias, Zadab, Zerenias, Zadai, Joel e Banaia. Todos esses tinham se casado com mulheres estrangeiras e alguns deles tinham filhos dessas mulheres. E assim eu finalizo, portanto, o livro de Esdras. No próximo vídeo, capítulo 1º do livro de Neemias. Vídeo anterior, capítulo 9 do livro de Esdras. Valeu! Hoje eu finalizo, então, o livro de Esdras, lá do Antigo Testamento da Bíblia. Porque o 10º capítulo, ou então o capítulo número 10, é o último desse livro. E esse capítulo trata sobre a confissão de pecado do povo e os culpados de casamento misto. Na verdade, o livro de Esdras é um livro da Bíblia que possui bastante nome, né? Vários nomes difíceis de se pronunciar. Eu estou aqui nesse canal com um projeto que é gravar todos os capítulos da Bíblia, cada um em um vídeo, do primeiro livro da Bíblia, que começa em Gênesis e vai até Apocalipse, né? Então eu já gravei inteiramente, capítulo por capítulo, livro por livro, capítulo por capítulo, vídeo por vídeo, os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, e hoje estou finalizando Esdras. Bom, a confissão do pecado do povo. Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Então, Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras: fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras procedentes dos povos vizinhos. Mas, apesar disso, ainda há esperança para Israel. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que tremem diante dos mandamentos de nosso Deus. Que isso seja feito em conformidade com a lei. Levante-se, esta questão está em suas mãos, mas nós o apoiaremos. Tenha coragem e mãos à obra. Esdras levantou-se e fez os sacerdotes principais, os levitas e todo Israel jurarem que fariam o que fora sugerido. E eles juraram. Então Esdras retirou-se de diante do templo de Deus e foi para o quarto de Joanã, filho de Eliasib. Enquanto esteve ali, não comeu nem bebeu nada, lamentando a infidelidade dos exilados. Fez-se então uma proclamação em todo o Judá e em Jerusalém, convocando todos os exilados a se reunirem em Jerusalém. Os líderes e os demais
As demais autoridades tinham decidido que aquele que não viesse no prazo de 3 dias perderia todos os seus bens e seria excluído da comunidade dos exilados. No prazo de 3 dias, todos os homens de Judá e de Benjamim tinham se reunido em Jerusalém e no 20º dia do 9º mês, todo o povo estava sentado na praça que ficava diante do templo de Deus. Todos estavam profundamente abatidos por causa da reunião e também porque chovia muito. Então o sacerdote Esdras levantou-se e lhes disse: Vocês têm sido infiéis, vocês se casaram com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora confesse o seu pecado ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e faça a vontade dele. Separem-se dos povos vizinhos e das suas mulheres estrangeiras. A comunidade toda respondeu em alta voz: Você está certo, devemos fazer o que você diz. Mas há muita gente aqui, e esta é a estação das chuvas, por isso não podemos ficar do lado de fora. Além disso, essa questão não pode ser resolvida em um dia ou 2, pois foram muitos os que assim pecaram. Que os nossos líderes decidam por toda a Assembleia, depois que cada homem de nossas cidades que se casou com mulher estrangeira venham numa data marcada acompanhado dos líderes e juízes de cada cidade,